Oi pessoal, eu sou o professor César Ricardo e hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula de arquivologia. Hoje a gente vai ver um conteúdo que vai dar para vocês entenderem de maneira bem tranquila. Nós vamos falar sobre as fases do documento. A gente diz que um documento tem sempre três fases: a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente, ou a eliminação direta. A fase corrente é aquela fase em que o documento é frequentemente utilizado, então ele precisa estar em fácil acesso. Um exemplo disso: imagine uma escola. Uma escola tem lá um arquivo enorme de documentos. Um documento daquele aluno que está matriculado na escola, a gente diz que ele é da fase corrente. Por quê? Porque a escola vai ter que estar sempre pesquisando sobre ele. O aluno pode chegar na secretaria para pedir uma informação, pode fazer uma segunda via de boletim, tá? Ele pode até pedir uma transferência. Enfim, a secretaria vai ter que estar sempre visualizando o documento daqueles alunos que estão ali matriculados na escola. Então, esses documentos dos alunos que ainda estão matriculados na escola, a gente diz que são documentos que estão na fase corrente. Tanto que vocês podem observar que esses documentos ficam, na maioria dos casos, dentro da secretaria da escola. Por quê? Porque eles precisam estar de fácil acesso. Então, a primeira fase do documento é a fase corrente. É o documento que vai ser frequentemente visualizado, ele precisa estar em fácil acesso, porque quem é responsável pela documentação vai estar sempre mexendo com esse documento, vendo esse documento de alguma maneira. A segunda fase do documento é a fase que a gente chama de fase intermediária. Como é que a gente pode dar um exemplo disso? Imagina um aluno que saiu da escola, pediu transferência, ou então simplesmente não foi mais. Eu já não vou mais precisar ficar vendo a documentação dele todo dia, mas eu não posso pegar isso ainda e jogar fora. Eu preciso ter uma fase de transição com o documento. Então, é o que a gente chama de fase intermediária. Já é aquele documento que você já não vai ver com tanta frequência, mas você ainda não sabe qual o destino que você vai dar para ele. Então, você bota ele em um arquivo chamado de arquivo intermediário. Tá? É um arquivo que já não precisa mais ter tão fácil acesso assim. Talvez você nem visualize mais, mas você ainda não sabe qual destinação que você vai dar para esse documento. E a última fase é a fase permanente, que são aqueles documentos que depois que eles saem do arquivo intermediário, eles não podem ser jogados fora. Então, depois que o documento sai do arquivo intermediário, ele pode ter dois caminhos. Tem os documentos que vão direto para a eliminação, vão ser eliminados, vão ser jogados fora, vão ser queimados na maioria dos casos, que é assim que manda a norma. Tá? E tem aqueles documentos que são os documentos que a gente diz que tem caráter probatório. Então, são documentos que servem como prova ou caráter informativo, vão servir como informação para futuras pesquisas, tá? São contratos. Você não pode simplesmente jogar fora esses documentos. Então você coloca ele no arquivo que a gente chama de arquivo permanente. Normalmente esse arquivo permanente ele fica num outro setor da empresa, ele fica às vezes até em outra filial, tá em outro prédio, ele não precisa mais ter tão fácil acesso assim. Por quê? Porque talvez você nem use mais, mas você não pode jogar aquilo fora, porque aquilo tem um caráter probatório. Tá? Então, no nosso dia a dia, para a gente ter um exemplo mais visual de dia a dia, imagine, as apostilas do curso. São documentos que são documentos correntes. Vocês têm lá guardada as apostilas, precisam estar de fácil acesso porque vocês utilizam sempre. Bom, você se formou, saiu do curso, você não simplesmente joga aquelas apostilas todas fora, a documentação do curso todo fora. Você de repente vai precisar, vai utilizar, vai fazer alguma prova, algum concurso. Então você coloca aquilo no arquivo intermediário. Ele já não precisa mais estar em tão fácil acesso, mas ele fica guardadinho lá no guarda-roupa. Passa alguns anos, você vai fazer uma limpeza no guarda-roupa, você fala assim, pô, não vou usar mais isso aqui, joga fora. Ou então o seu diploma, o seu certificado do curso, você não pode jogar isso fora, porque ele tem caráter probatório, ele prova que você se formou. Então você vai precisar guardar ele permanentemente, certo? Então são as três fases do arquivo: arquivo corrente,
é aquela fase que o documento é frequentemente visto. O intermediário, que é aquela fase em que você ainda vai decidir o que vai fazer com esse documento. E a fase final, que ela é a permanente, para aqueles documentos que eu preciso guardar, ou eliminação, para aqueles que eu posso colocar para fora. Certo? Como é que isso é representado na empresa? Isso não é um achismo. Isso dentro da empresa vem no que a gente chama de tabela de temporalidade. Toda empresa, toda instituição deve ter lá no seu setor de arquivo essa tabela de temporalidade. Tá? É uma tabelinha que coloca de maneira bem clara quanto tempo o documento tem que ficar no arquivo corrente, quanto tempo ele vai ficar no arquivo intermediário, e ela já diz se depois do arquivo intermediário ele pode ser descartado ou ele tem que ir para o arquivo permanente. Por quê? Porque aí você ganha tempo, você agiliza o processo. Imagina alguém dentro da empresa gritando assim: posso rasgar isso? Pode jogar isso fora? Não. Se você tem a tabela de temporalidade, o responsável pelo arquivo já sabe quando vai mandar esse documento para o lixo, jogar fora, quando vai precisar colocar ele na guarda permanente. Valeu, pessoal. Abraço.